Glória a Deus, amém, queridos? Nós vamos compartilhar a palavra do Senhor. Muito boa noite a todos que estão nos assistindo, graça e paz a todos vocês. Sejam muito bem-vindos no Sara Cavalhada Online. Olha que chique, Sara Cavalhada Online, coisa fina aqui, né? O pessoal é... Queridos, eu tenho uma palavra para compartilhar com a igreja. E essa palavra tem sido baseada num livro da nossa bispa Lúcia Rovalle. E é uma palavra que fala sobre fé e que vem para nos fortalecer. E eu gostaria que você recebesse essa palavra no seu coração. Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 10, verso 37. Consegue? Tira um pouquinho do agudo para mim, do microfone. Quantos acharam, digam amém. Quem não achou, diz misericórdia. Olha que interessante esse texto. Acompanha comigo na sua Bíblia ou no seu aparelho inteligente. Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a vida por minha causa, esse achará. Feche os teus olhos, Pai. Nós te agradecemos pela tua palavra. Graças te damos porque somos privilegiados. Quando adoramos ao Senhor, conseguimos conectar o mundo natural e até mesmo alinhar o mundo natural com o espiritual. E como aqui agora nesse lugar, nós podemos sentir o Senhor aqui. Nós podemos sentir a tua presença aqui. Usa a tua palavra para nos convencer. Amado Espírito Santo, seja bem-vindo aqui. Envolve os nossos corações e faz com que, como que uma flecha, a palavra acerte o alvo dos nossos corações. Que nessa noite do dia 29 de maio, as escamas caiam dos olhos daqueles que precisam se tornar um filho, um adorador, um instrumento nas tuas mãos. Opera, Senhor, neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse texto que eu li, ele está fazendo para nós uma referência à importância, ou ao nível de importância que a fé em Cristo Jesus, ela representa para um indivíduo, para uma pessoa. O texto está referendando para nós amar o Senhor em primeiro lugar. E olha que coisa interessante, o título da minha palavra hoje é o serviço da fé. Preste atenção em mim aqui. Eu não sei se você reconhece isso no seu estado cristão. Quando você move da sua casa e vem até a igreja, cansado às vezes, fadigado do trabalho, contrariado porque talvez alguma coisa não está dando certo na sua vida, você vem para a igreja, às vezes pensando que você está vindo para a igreja arrastado somente, mas não, você está vindo para a igreja para servir a Deus com louvor, com adoração, com a sua entrega. Como a pastora acabou de falar, esse servir você já tem que chegar pronto para fazer, porque olha que coisa maravilhosa,
A Bíblia está dizendo para nós que quem ama o seu pai ou a sua mãe biológico mais que ao Senhor, esse está cometendo um erro. Quem ama seu filho ou a sua filha mais que o Senhor, está cometendo um erro. E essa palavra, ela vai contextualizar, e ela vai ser embasada no texto que fala que se nós buscarmos o Senhor em primeiro lugar, as demais coisas serão acrescentadas. Ou seja, se nós servirmos ao Senhor de todo o nosso coração em primeiro lugar, as demais coisas serão acrescentadas. Se o meu serviço é para o Senhor, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus é didática, e ela faz um caminho didático. Preste atenção, quem ama o pai e a mãe mais do que a mim, não tem nada comigo, disse Jesus nesse texto. Quem está falando nesse texto é o próprio Jesus. Olha que interessante, ele diz assim: quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. O texto ainda no livro de Lucas diz que Jesus nos convida a chegar na presença dele. Eu já falei aqui sobre isso. Teve um determinado momento no livro de Lucas, salvo engano, capítulo 22, que os discípulos discutiam quem era o maior depois que Jesus morresse. Quem lembra que eu falei sobre isso? 22, 21, uma coisa assim. E eles estavam discutindo, e Jesus fecha esse contexto falando para nós nos apresentarmos a Ele como uma criança. Ele está dizendo: apresente-se diante de mim como essa criança. Ele pega uma criança no meio e dá demonstração. Por que Jesus está falando isso? Porque nós precisamos compreender que é por meio do nosso serviço, é por meio do nosso servir. Quando você, olha lá o pessoal da ordem, olha que povo bonito, vamos aplaudir o Senhor pela ordem, olha como está bonito. Quando você está servindo a Deus, você também está adorando. Quando as meninas vêm para a igreja, quando você vem servir, olha que interessante, para mim, não fique chateado, o voluntário para mim, ele ficou mal encaixado, entendeu? Porque voluntário para mim não é servo. Voluntário para mim, ele está fazendo o que ele quer fazer. É ou não é verdade? Os voluntários, eles fazem o que eles querem, não adianta ficar bravo. Se você exigir do voluntário que ele faça o que precisa fazer, ele vai embora da igreja. Ficar bravo com o pastor é ruim, esse pastor não é de Deus, esse pastor é muito mau. Mas o servo, eu acho que tentaram deturpar a palavra diácono, a missão do diácono, com esse negócio. Mas eu estou nesse negócio, eu tenho que tomar cuidado, porque o diácono, ele é aquele que serve. E a fé que serve ao Senhor, preste atenção em mim, a fé que serve ao Senhor, é ela que nos faz colocar em prática a palavra de Jesus Cristo. Quando você está servindo, você está colocando em prática a sua fé em quem? Em Jesus Cristo. E você está dando testemunho de Cristo, porque ele diz: ei, pare de discutir quem vai ser o maior. O maior é aquele que serve. O texto diz que ele pergunta, ele faz uma pergunta, ele fala: quem que é o maior, senão aquele que está sentado na mesa? Aí ele fala: mas no reino do meu pai é diferente, o maior é como aquele que serve. E ele fala: eu vim para servir e não para ser servido. Quem está falando isso? Jesus, o autor e consumador da minha, da sua fé.
E se você quer ter uma fé viva, que a sua fé seja completada no servir ao Senhor de todo o coração, servir ao Senhor em primeiro lugar, e as demais coisas serão acrescentadas na sua vida. A sua existência será uma existência de milagres. Dessa vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Ele vai fazer, mas eu sei que vai ser perfeito. Por quê? Porque eu creio em tudo que Ele faz. Ei, olhe para mim. Quando o Thales Roberto fez essas músicas, ele estava mergulhado no Senhor. Eu sei um testemunho dele, que eu vi ele contando em Brasília, ele falando e ria dele mesmo, que ele chegou num ponto na vida dele de rico. Vocês sabem que o Thales era o vocalista que dava vida para a banda J Quest. Aquela banda nunca existiu sem o Thales. Quem dava aquele vocal todo na banda, é que você não perceberam aquele moreninho lá atrás, escondido, aquele cabelo feio do Thales, porque o Thales era feio, agora melhorou. Feio, mas feio. E ele lá atrás, mandando no back, melisma, tudo que é ausisma ele fazia. O cara é um músico que não tem, ele parece que quando ele canta, os anjos cantam com ele. E quando ele fez essa música mergulhado no quê? No servir a Deus. Nós tivemos uma década que foi movida pelas músicas que Deus deu para o Thales. Olha aqui para mim. Quando você serve a Deus, Deus põe algo na tua mão para ser usado através da sua vida de fé em Cristo Jesus, que vai mudar a vida de uma geração, que vai mudar a história de 10 anos, uma década na tua vida, vai ser mudada, restaurada, transformada, restituída pelo teu serviço. Qual o serviço, pastor? De adoração, de limpar um banheiro, de ser um diácono na igreja que serve, de ser alguém que serve ao outro em amor. Por que eu estou aqui servindo? Porque eu quero que as pessoas que entrem aqui, elas vejam em mim o amor de Cristo Jesus. Eu quero exalar o bom perfume de Cristo. Então, quando nós servimos, meus irmãos, nós damos testemunho de fé. A fé sem obras, ela é morta. Me mostra a tua fé sem obras, e eu te mostro a minha fé viva com obras. A fé que não move, a fé que não tira você da tristeza, da depressão, a fé que não faz você levantar e servir o teu irmão. Dá uma olhadinha para esse irmão do lado aí. Olha para o teu irmão do lado e fala assim: como você está bonito hoje, como o teu rosto está brilhante. Fala para ele: eis que eu vejo a presença de Deus na tua vida. Fala para ele: esse lugar está pegando fogo, está incendiado pela presença de Deus, porque tu está aqui. Fala, pode falar, fala para ele: esse lugar está incendiado porque tu está aqui. Fala para ele: está sentindo a presença de Deus, está aqui. Fala para ele: estou arrepiando, Deus, da hora que eu cheguei. Você está sentindo? É porque você está aqui. Irmãos, a fé que dá testemunho, e um testemunho verdadeiro, é a fé que serve. Alguém perguntou para mim: pastor, isso e aquilo. Falei: pode ir embora, irmão, eu vou ficar. Não vai falar nada? Não vou falar nada não, porque Deus já falou no teu coração. Pode ir embora, eu vou ficar. Vai ficar sozinho? Não. Quando tu sair, Deus vai trazer alguém para te substituir, alguém que vai servir ao Senhor de todo o seu coração, e que vai ver todas as promessas que tu está desistindo de ver. Irmão, eu já tomei tanta pancada para desistir, não preciso mais desistir. Se tem uma coisa na minha vida que eu não preciso mais, é desistir. Falei ontem para o bispo Marcelo, no grão do olho dele,
Falei: bispo, eu estou aqui pronto para onde quer que for, eu não tenho para onde voltar. Eu só vou para frente no Evangelho. E se vocês não me veem andando para frente no Evangelho, sumiu. Cadê o fulano? Jesus levou. E a pastora está na pista, está viúva. E o pastor foi morar no céu. Esse bicho louco, não quis servir na terra, foi servir no céu. Porque eu vou chegar no céu e vou falar: Deus, eu sou daqueles que ou se arrebenta ou arrebenta alguma coisa. Então eu estou chegando. A minha pergunta para a igreja é: você serve ou não serve? Eu quero te levar a uma reflexão na vida. Eu tenho me preparado para algumas coisas na minha vida, me preparado mesmo, como encontrar com algumas pessoas que eu preciso encontrar. E eu preciso arrancar essas pessoas do sétimo, dos oitavos, dos infernos. E o que eu quero que você pense, faça uma reflexão: essas pessoas que eu tenho que arrancar do sétimo, dos oitavos, dos infernos, elas foram um dia pregadoras do Evangelho, hoje estão tomando remédio para ansiedade, ansiolítico, estão doentes, hoje estão, como é que é a parada agora, estão ficando maluco, polar, qualquer nome aí que vocês inventar eu aceito, estou aceitando tudo hoje. Mas por quê? Serviu no Evangelho e um dia tirou a mão do arado. Olha para mim, pastor, tem síndromes? Não tem um monte de síndrome. É verdade, mas quando nem o remédio soluciona, errada. O remédio é importante, sim. O médico receitou, tem que tomar, sim. Mas quando ele não faz mais efeito, o que é? Lembra-te de onde você caíste, arrepende-te e volta às primeiras obras. Quando alguém chega na igreja é maravilhoso, a pessoa, ela quer passar graxa até na bota do pastor. Não, essa bota não precisa passar graxa, mas eu vou passar, não precisa. Dali um ano, ele quer ser semideus, arcebispo, shequinoso, kadoshante, a quarta pessoa da Trindade. Fala: de onde tu tirou isso aí, irmão? E eu, que estou nessa igreja há um ano, o pastor não vê eu, o pastor não fala comigo. Como coisa que o pastor falando vai adiantar. Você precisa estar disposto a servir com a tua fé ao Senhor. E quando você estiver servindo, você tem que servir para não ser visto por homem. Você tem que dizer do fundo do seu coração: eu vim aqui para servir o meu Senhor. E não estou preocupado se o pastor viu ou não. Se o pastor não viu, o problema é dele, não sabe que ele está perdendo de aprender comigo, porque eu estou mergulhado no Senhor. Não, geralmente as pessoas fazem o quê? Elas reivindicam o que o homem pode fazer. Queridos, preste atenção em mim. Nós precisamos tomar uma decisão. O texto aqui, vou achar. Quando Jesus está falando, olha só o texto, achei um texto aqui que eu estava procurando. É Lucas 9. Quem receber esta criança em meu nome, e a mim, é a mim que recebe.
quem receber a mim, recebe aquele que me enviou. Porque aquele que for menor de todos entre vocês, esse é o que é grande. Então no reino, maior é o que serve. Maior é o que serve, maior é o que está servindo ao Senhor. Por quê? Porque a fé dele dá testemunho, não do pai e da mãe dele, nem da filha, nem do filho, dá testemunho do Altíssimo. Então, tudo na vida dessa pessoa vai bem. Você já viram a pessoa que a família dela está em primeiro lugar, mas a família dela é uma desgraça? Você já viu? Você já viu o cara que ele trabalha e ele fala, não falta nada aqui, mulher, e a mulher dele é oprimida? Você já viu o cara que fala, não falta nada para vocês aqui, mas os filhos dele não podem chegar perto dele? Falta nada aqui, mulher, eu trabalho 24 horas, é coisa boa, trabalha mais, vai morrer trabalhando. E depois vai deixar tudo que ganhou trabalhando para mim gastar, porque eu vou ficar vivo. Ah, porque não sei o que, vai, viu? Tem um cara que fala assim, vai, viu? Tem ou não tem? O comediante, vai, viu? Pode ir. Olha para mim aqui, se o teu servir a Deus não muda o teu jeito de ser e de aplicar a tua fé, em vão você está fazendo o que você está fazendo. Porque o texto está nos chamando a atenção e dizendo assim, ó, se você tem um Senhor, obedeça a Ele. Obedeça o teu Senhor, mas não obedeça a Ele só quando você está sendo vigiado. Obedeça com temor e temor quando você não estiver sendo vigiado. E esse texto está nos chamando a atenção para obedecer ao quê? A um rei. Aí Jesus disse nesse texto, obedece o rei, não só quando você está sendo vigiado, mas obedece por temor e temor. E faça sempre como se você estivesse fazendo não para homens, mas para o Senhor. Então na caminhada da fé, servir a Deus é um privilégio. Olha para mim aqui. Quem aqui quer quando você for recolhido daqui, quer morar no céu, você quer ser conhecido por Deus como um homem ou uma mulher de fé? Levanta a mão, só levanta a mão, isso. Você que não levantou a mão, você é homem de pequena fé. Sabe por quê? Porque se você recebeu Jesus, você foi selado pelo Espírito Santo. E se você foi selado pelo Espírito Santo, não existe ninguém com aptidão para entrar no céu a não ser você. Ah, pastor, mas tu não sabe da minha luta. Que luta, irmão? Tu não vai parar de lutar? Tu é o quê? Tu é gladiador? Tu é o quê? Tu é o Rock Balboa? Tu é o quê, irmão? Tu tem que parar de lutar uma hora. Uma hora tu tem que começar a desfrutar dessas lutas. Tu não ganhou nenhuma? Então começa a ganhar. Porque Jesus te chamou de bem mais do que vencedor. Então você é Rock Balboa, toma soco e fica em pé. Não é verdade? Quando parece que o Rock vai terminar o Rambo, quando o Rambo morreu, sai ele do meio do fogo. É assim que você tem que ser. Quando parece que você, agora o irmão foi, você tem que sair que nem o Rambo, com a faca no dente. Olha, eu estou vivo. Os demônios, acabei com eles, mas diz que está vindo mais uma legião, e eu só vou tomar um fôlego e vou acabar com eles também. Que eu sirva um Deus vivo. E esse Deus disse que ainda que eu beba veneno mortífero, eu não vou morrer. Ainda que um exército estoure contra mim, eu não vou ser derrotado. Ainda que os homens se acampem ao meu redor para me matar, o Senhor me livrará do laço deles. Ainda, meu irmão, que venha sobre o mundo peste, o Senhor vai te livrar. A seta que voa de dia não vai te alcançar.
A Bíblia diz que você vai andar pelo vale da sombra da morte. Fala, morte, agora não, espera mais um pouco, que eu estou forte ainda. A morte fala, eu quero te pegar. Aí ele fala, morte, olha que escuta, morte, dá um tempo para mim que eu tenho que cumprir o propósito, mas não te passa. Você tem que ter fé para servir a Deus, e a fé com o serviço, meus irmãos, escute o que eu quero falar para você. A fé com o serviço, ela revela o reino de Deus e a sua justiça. E a Bíblia diz que o mundo aguarda com ardente expectativa os ruiós, os filhos de Deus, para revelarem a justiça do reino. Cadê você? Por isso que servir para nós, como igreja, pôr em prática a palavra, os ensinamentos do Evangelho, os ensinamentos de Jesus, é para nós um serviço que manifesta o reino do nosso Deus. Só tem uma forma, irmãos, de eu e você aprender o que a palavra está nos ensinando, é quando nós desprendemos o nosso coração para servir a Deus. Eu tenho visto na internet alguns homens modernos do evangelho moderno falando assim, eles dão uma volta, né, fazendo um exercício mental. Alguns se dizem autodidata e eles dão uma volta fazendo um exercício mental falando assim, nossa, como se você não cuidar da sua família, você não consegue ser um bom homem de Deus. E eles dão uma volta. Só que eu não sei, gente, já voltei a estudar, já estou no curso acadêmico, já fiz tudo já. Antes eu pensava que eu era ignorante só. Falei, não, é que eu tenho que estudar mais, sou muito ignorante. Mas agora eu já estudei, já formei lá o ensino médio, já fiz o vestibular, já estou na faculdade, já sei algumas coisas assim, estou aprendendo, estou ficando inteligente. E os caras insistem em falar contra a Bíblia. Mas daí eles dão uma volta para pegar o bobo e voltam no assunto. E no fim eles têm que confessar a Bíblia, porque a Bíblia diz que toda língua vai confessar. Aí o cara fala, porque a minha família, porque não sei, tá bom. Daqui a pouco ele dá uma volta, sabe? Todo mundo fica de boca aberta escutando. E ele dá uma volta e volta no texto bíblico. E falei, não entendi. É isso aí, eu já sabia, mas perdi uma hora escutando. Olha para mim, quando você serve a Deus e você é do reino, você tem uma marca. Qual que é a sua marca? O servir o seu irmão, o servir uns aos outros. Então quando alguém vem fazer um desserviço, você fala para ele, estou fora. Vai ver se eu estou lá na esquina. Então, o que eu quero pedir para você como igreja hoje? Manifeste o reino, a sua adoração. Sabe quando a pastora está aqui, Luiz, a Carol, a equipe de louvor está aqui buscando, adorando? Serve a Deus adorando, a sua adoração é um serviço. Como assim, pastor? A sua adoração é um serviço. Quando você começa a servir em adoração, você mexe com os anjos no céu. Aí você pode falar assim, tem uma música que fala, o que é que os anjos vêm, que os fazem papapá, e canta santo. Sabe o que os anjos vêm? Os anjos vêm uma igreja adorando. E aí no céu, a Bíblia diz que querubins e serafins, eles começam a cantar santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Quando você adora aqui na terra, os anjos falam, olha eles adorando, olha a criação adorando, e aí eles começam a dizer, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Ele reina, Ele é o Todo-Poderoso. Preste atenção, se Deus estiver cochilando, os anjos dão um susto nele. Senhor, a igreja saracavalhada começou a adorar. Inclina os teus ouvidos para a terra e ouve esse louvor. Os anjos começam a se movimentar no céu, falar, o Luiz,
Ele nem sabe que nós estamos preparando para receber ele aqui. Sabia, Luiz? Eu sei que tu é um cara feliz, mas tu devia ser mais feliz. Sabia? Tudo que tu faz, Deus não te deixa perecer. Tudo. Sabe por que eu tenho certeza disso? Eu te conheci, e quando eu te conheci, tu estava numa jornada de fé, de mudança, alimentar, cuidar do teu corpo, servir a Deus, ser homem de Deus, cuidar de uma igreja, projeto maravilhoso. E aí tu fez uma cirurgia, 2, 3, e nenhuma delas Deus te deixou perecer. Por muito menos tem gente perecendo. Deus já tem um investimento muito alto do serviço no céu. Luiz, eu creio que tu tem essa percepção. Tem um bônus muito alto no céu com o teu serviço. Então, atenta para falar para Deus sobre o teu propósito. Estou te dando uma palavra profética para ti, no Espírito. Atenta em pedir a tua parte para Deus, e Ele vai te dar. Atenta para isso. Igreja, olhe para mim. Quando nós tomamos essa decisão de servir com fé ao Senhor, não tem para ninguém. Eu tenho dito para Deus: Senhor, se Tu não deixa a palavra de um homem como eu, que tem hora que eu falo assim, eu acho que eu sou bipolar, mas daí eu volto de novo ao normal, pastor, passou, e o Senhor me usa. Eu duvido que o Senhor não vai usar qualquer pessoa que te servir em espírito e em verdade. Olha para mim, se você não está servindo a Deus, porque você é coitadinho, porque você é pobrezinho, que você é vítima, fica sabendo você está fora do seu lugar. Por isso que você está sofrendo. Por isso que você é vítima e manipulado pela sociedade. Por isso que você é sempre o primeiro da fila. E quando não te bota em primeiro, você chora. Sabe por que está acontecendo isso? Quem que gostaria de ter dignidade? Sempre, levanta a mão. Quem gosta de ser digno assim, fala, isso aqui eu conquistei, levanta sua mão. Isso aqui eu trabalhei, isso aqui Deus me deu graça e eu alcancei. Pois continue assim. Deus está vendo tua labuta, Ele vai te abençoar de novo. Pastor, não, eu sou vítima. Você está no lugar errado, por isso está sofrendo. Você não é vítima não. Deus não chamou vítima. Deus não fez vítima. Deus fez filhos. E filhos sempre tem lugar na casa. Eu duvido. Ei, preste atenção. O filho pródigo, Lucas 11, ele foi embora. Ele matou o pai dele vivo. Falou, me dá a minha parte que eu vou embora. Quero gastar com a mulherada. Escuta aqui. Quando ele voltou, aquele pai estava orando por ele. Ele disse, Senhor, meu filho que estava morto agora vive. E ele está voltando para casa. Eu vou dar uma festa. Eu duvido que Deus, nessa hora, Ele não está intercedendo pelas vítimas. As vítimas, Ele está falando, vítima, esse é um apelido feio que te deram, tu é meu filho, sai daí. Ele está falando, sai daí, vem, serve aqui, me serve, que eu vou fazer tudo novo, de novo. Sai daí, eu te gerei. Aí a vítima fica surda. A palavra de Deus traz para nós essa verdade. Lucas 22, que é o texto que eu falei para vocês, acabei de falar, da palavra que fala sobre os reis que dominam sobre o seu povo e exercem autoridade sobre eles. Interessante isso aqui. Ele diz assim no texto:
Os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados de benfeitores. Mas vocês não são assim. Pelo contrário, maior entre vocês seja como o menor, e aquele que dirige seja como aquele que serve. Pois qual é o maior, aquele que está à mesa ou aquele que serve? Na verdade, é aquele que está à mesa. Pois no meio de vocês, eu sou como quem serve. Ao modelo, o arquétipo é Cristo. Vocês são os que têm permanecido comigo nas minhas tentações. Preste atenção, igreja. Vocês são os que têm permanecido comigo nas minhas tentações. E eu confio a vocês um reino, assim como meu Pai confiou a mim, para que comam e bebam a minha mesa, o meu reino, e vocês se assentarão em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Ei, preste atenção, filho de Deus. Se você serve a Deus, se você é o que serve, você está garantido, porque você é do reino. Então para de idolatrar pessoas, para de idolatrar teu pai, a tua mãe, para de idolatrar teu filho, a tua filha. É duro, mas eu falo para minha esposa, pastora, às vezes ela está com muita mimizenta com o João, eu falo, parou isso aí, o João daqui a pouco vai embora, vai ficar eu e tu, então presta atenção em mim aqui, deixa o João. É assim que Deus faz. Eu estou fazendo só uma alusão. Fala, amor, presta atenção, o João está crescendo, vai ser um homem, vai casar, vai embora, e tu não vai poder impedir, porque nós temos um trato, ele vai fazer maioridade e vai vazar. Eu falei para ele, vou soltar uns foguetes, né, cara? Quando tu comprar teu apartamento, vai falar o cara indo embora aí, ó. Blá, 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 blá. É? Falei, ele, o cara virou homem. Pode deixar, pai. Ele disse para mim, vamos ver, ele vai cumprir, João? Está de pé? Mas a mãe dele vai chorar. Vai ou não vai, gente? Vai, né? E aí o que vocês acham? Ela vai separar do pastor ou o que ela vai fazer? O que vocês acham? Porque eu vejo que tem muita mãe que deixa o marido por causa do filho birrento. Tem muito crente que deixa a Deus porque ama a mulher mais que a Deus. Tem muito crente que deixa de servir a Deus porque tem alguém na família que é mais importante que Deus para ele. Tem muito crente que ama mais o filho, porque o meu filho, porque a minha filha, e o reino de Deus que se exploda. Sabe o que Jesus falou para esses? Ele falou, vocês não tem nada comigo não, eu não conheço vocês. Aí depois essa pessoa volta para a igreja toda arrebentada. O que foi? Meu filho me traiu, comprou um carro no meu nome, não pagou, então paga tu. Tirou empréstimo no meu nome, não pagou, paga tu, fica quietinho. Mas não fui eu, foi tu, foi teu CPF, paga. Pastor, Deus não vai fazer nada para ele, não, vai fazer para ti. Eu sou a vítima. Não, tu não é a vítima, tu é o algoz, tu levou o teu filho ao erro. Estou falando bobagem aqui? E não foi para isso que Deus te chamou. Deus te chamou para servir a Ele, antes de servir teu filho. Porque se tu for encontrado servindo a Deus, teu filho não vai ter problema. Se tu for encontrado servindo a Deus, tua mulher não vai ter problema. Se tu for encontrado servindo a Deus, teu pai não vai ter problema. Se tu for encontrado servindo a Deus e gritarem lá na casa do teu pai, tu levanta a mão e ora, e ele é curado, ele é liberto aonde ele estiver. Agora, se você abandona o servir com o efeito da sua fé para ir idolatrar teu pai, tua mãe, teu filho, você acaba de matar ele. O centurião romano disse assim, ó: Senhor,
eu sou homem de autoridade, e tenho 100 homens sob a minha autoridade, eu falo para eles, vai para cá eles vão, vai para lá eles vão. Se o Senhor disser uma palavra, o meu servo lá, o meu soldado vai ser curado. Irmãos, reconheça a autoridade de filho que está na sua vida, e use a autoridade de filho, de servo do Deus Altíssimo, para mover no sobrenatural. Ative a sua fé por meio do seu servir a Deus. Fala, Senhor, não é possível que deu a louca na minha mãe. A louca, eu te repreendo em nome de Jesus. E nós vamos fechar essa palavra do capítulo ainda de Lucas 22, verso 24. Suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus lhes disse: ora, os reis, eu já li esse texto, perdão gente, não é esse o texto, só um pouquinho, deixa eu passar para frente, é Filipenses, eita glória, vamos passar, vai dar certo, calma, segura, Filipenses 3, 8, isso, considero tudo uma completa perda, comparada com aquilo que tem muito mais valor, isto é, conhecer completamente Cristo, o meu Senhor. Fica de pé no teu lugar. Aonde que a tua fé vai operar? Quando você conhecer completamente o seu Senhor e a sua palavra. Quando você tiver coragem, assim como eu digo para os meus irmãos, para meus familiares, se vocês não querem Jesus, vocês não me querem. Mano, não vem mais ver a gente, só a igreja, só a igreja. Eu falei, se vocês não querem Jesus, vocês não me querem também. Vocês estão de mimizê, fazendo mimimi para o meu lado. Vocês estão querendo me enredar os pés. Não vem ver a gente, só quer saber da igreja. Vocês não querem Jesus? Ei. Falei, então vocês não me querem também. Meus irmãos estão me vendo aí, depois eles falam que é para mim parar de falar deles. Mas eu não paro, eu sou falastrão mesmo. Assim, não vem ver o irmão aqui, o mano. Ai, que coisa mais linda, maninho. Falei, você não quer um pouquinho de Jesus nesse corpo? Eu fui tão ferido pela igreja. Não, você feriu a igreja. Como assim, pastor? Porque aquele que não serve, ele não serve. Está ferindo a igreja. Olha para mim, e eu vou orar. O nosso serviço aqui, como cristãos, é para agradar a Deus e fazer completar o reino avançando, porque tem uma igreja viva. Então as pessoas falam assim, olha, ainda tem esperança para a humanidade, porque a Sara Cavalhada tem pessoas parecidas com Jesus. Esse é o nosso serviço. Deixa eu te falar mais. Se você hoje ir para o seu lugar de filho e de servo do Altíssimo, você não precisa mais de ninguém. Você vai vencer. Como assim, pastor, não precisa mais de ninguém? No sentido de depender. Não que tu não vai ter relacionamento com as pessoas, estou falando de depender. Eu não dependo emocionalmente da minha família biológica. Você depende? Eu não dependo emocionalmente não da minha família biológica. Meus irmãos falam, não, vem ver o cara. Eu falo, vamos ver Jesus. Vem comigo. De vez em quando vê que eu trago eles na igreja, vocês veem, né? Eu trago tudo eles para a igreja. Vocês querem me ver? Vão lá na igreja. Aí eles vêm todo mundo aqui. Eu falo, eu aqui, ó. As pessoas precisam te encontrar na presença de Jesus. Levanta a tua mão.
Ah, irmão. Ah, Senhor. Ah, Senhor, ensina-nos. Espírito Santo, traz essa certeza para os nossos corações nessa noite, que um ser humano encontra-se com o seu maior valor quando ele te serve, quando ele serve o outro, quando ele se entrega em amor pelo outro, ele se torna um servo, um filho, ele se torna alguém importante para cumprir a tua palavra nessa terra. E o Senhor pode enchê-lo com o Espírito Santo e andar na terra. Queridos, o Senhor quer te usar para andar na terra. O Senhor quer te usar para andar aqui na Zona Sul. O Senhor quer te usar para andar no seu bairro, na sua rua. O Senhor quer te usar aqui, jovem, homem, mulher, na Sara Cavalhada, para que essa igreja seja uma igreja com mais de 500 membros. Aleluia. Levante as suas mãos aos céus e vamos ao serviço da fé. Diga comigo: Pai, ensina-me a ter um coração quebrantado e um espírito contrito. Diga: Senhor, tudo que eu fizer, eu vou fazer para te servir. Então pode aumentar, ó Deus, na minha vida, a tua presença e aquilo que o Senhor quer que eu faça. Diga: Senhor, eu estou aqui e com toda a minha fé eu te sirvo. E hoje tomo posse do que diz a tua palavra, que ao honrar e servir o Senhor, em primeiro lugar, diga assim comigo: eu, que sou teu filho, já sou dono de todas as coisas. Se você crê, dá uma festa, aplaude o nome dele. Aleluia. Amém, queridos. Amém, queridos. Que Deus abençoe você. Vá para a melhor semana da sua vida. O Senhor é contigo. Deus abençoe. Sirva com alegria.